Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim com uma entrevista especial para a gente falar sobre a importância do plantio direto, entender o que é o plantio direto e, mais do que isso, conceituar o sistema plantio direto. Afinal de contas, para quem acha que plantio direto é aquela sucessão soja-milho, está muito enganado. Quem explica para a gente é a Marie Barthes, pesquisadora, professora, integrante aí da Federação Brasileira de Plantio Direto, também filha do pai do plantio direto aqui no Brasil, Herbert Barthes. Marie, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente já esteve junto recentemente num evento lá no Paraná, onde você colocou aí essa preocupação, né, em relação ao que está se fazendo hoje com o sistema plantio direto. Muita gente está confundindo essa questão de sucessão e rotação. Eu queria voltar a insistir nesse assunto com você, afinal de contas, é um assunto muito polêmico, né? As pessoas ainda parece que não entenderam muito bem a diferença entre rotação e sucessão. Tem diferença e isso impacta diretamente na qualidade do solo? Seja bem-vinda, Marie Barthes. Olá, obrigada pela oportunidade novamente de estar com vocês. E sim, na verdade, isso impacta diretamente a qualidade do solo. De que forma? Por quê? O que um sistema diferencia? Em que um sistema diferencia do outro, Marie? O rotação e a sucessão, por exemplo. Tá. O principal e mais visível é o acúmulo da matéria orgânica que a gente vai ter nesses sistemas. Que se for uma sucessão que, em geral, tem como cultura da soja, que é o carro-chefe, a gente, claro, não pode descartar, a gente sabe que mal tem acúmulo de matéria orgânica e de palhada. E daí a gente entra na questão da qualidade dessa palhada que vai sendo acumulando ao longo do tempo. Então, mesmo que você faça soja-milho, o milho te dá uma quantidade de palhada para o teu solo, no entanto, a qualidade dessa palhada ao longo do tempo, dessa matéria orgânica que vai sendo criada, ela começa a ficar comprometida, porque ela não é diversificada. Qual a importância dessa diversificação? Ela tem um papel direto como fonte de alimento para toda a biologia do solo que vai estar trabalhando em prol do nosso sistema. Então, é a mesma coisa que a gente todo dia só se alimentar de arroz e feijão. A gente não consegue sobreviver com um alimento só, a gente precisa diversificar a nossa alimentação. E da mesma forma, o solo se comporta dessa forma. Então, se a gente der apenas um tipo de alimento, a gente vai acabar selecionando organismos específicos e essa qualidade dessa palhada, às vezes a gente não consegue nem mais decompor ela porque os organismos não estão conseguindo trabalhar nesse material. A gente falou da sucessão soja-milho, mas toda sucessão, quando a gente repete a mesma fórmula, é ruim, certo? Por muito tempo ela não é boa, ela pode se repetir de períodos em períodos, mas, né, e aí é uma questão de adequação orçamentária com o que é possível fazer, mas a gente não pode manter uma constância nessa sucessão. Então a gente precisa pensar e aí dependendo da região, a gente sabe aqui para o Paraná, para as pesquisas que existem, que uma rotação são no mínimo 5 culturas em 3 anos diferentes. Então, você pensar em estar diversificando a médio, né, na medida do possível. Agora, o produtor, ele tem aquela reticência mesmo de utilizar outras variedades por causa do faturamento, né? A sucessão soja e milho é confortável porque ele sabe que o milho, no final das contas, vai dar um retorno financeiro para ele. Como quebrar esse vício? Qual o argumento que a gente usa para convencer o produtor que ele precisa fazer essa mudança? É um pouco complexo, porque algumas pessoas já me disseram, né, como eu trabalho com a parte biológica do solo, e essa é uma parte que é um componente importante, e que eu tenho dito também, por conta dessas sucessões, a gente está matando biologicamente os nossos solos, porque os organismos não estão conseguindo sobreviver.
As pessoas têm me dito, ai, Marie, se você não provar para o agricultor que isso dá um retorno financeiro para ele, ele não vai fazer isso. E eu, de certa forma, eu me sinto um pouco desapontada com esse tipo de comentário, porque, na verdade, eu acho que o agricultor ainda não tem que pensar tão pequeno. Não é só o bolso imediato, o quanto isso vai estar retornando financeiramente para ele, mas ele sabendo que esses benefícios podem afetar a médio e longo prazo, isso é um investimento que ele deve fazer no solo dele, né? Então, no caso da rotação de culturas, se você começa a adicionar, se você começa a diversificar, você vai começar a afetar a tua qualidade do teu solo. E daí isso a gente começa a entrar na qualidade física, química e biológica. Você melhora a estruturação do seu solo. Esse é um dos fatores que a gente pode dizer que é o mais fácil do agricultor conseguir mensurar visualmente. Se ele pegar, se ele mexer na estrutura, se ele cavar uma trincheira no solo dele, se ele sentir que essa estrutura, o solo dele está bem estruturado, então ele está percebendo que está tendo um retorno do sistema que ele está fazendo para a qualidade do solo. Isso é fácil de identificar, Marie? Então, e não é, e depende um pouco da experiência e de quanto o próprio agricultor conhece o solo que ele está trabalhando. E aí eu sempre jogo a curiosidade do agricultor, como às vezes ele não tem um parâmetro do que é bom, do que é ruim, é ele ir numa mata ciliar, numa reserva que ele tem na propriedade dele, e ele fazer uma trincheira dentro do solo da mata. Ele vai perceber o que é um solo estruturado, onde as raízes e os organismos estão trabalhando e estão fazendo o papel deles. E aí ele volta para a lavoura dele e faz o mesmo processo. E aí, em geral, a gente consegue observar já diferenças nessa estrutura do solo, né? E qual que é o benefício de um solo estruturado? O que ele traz de resultados aí para a planta, por exemplo, para uma planta que vai produzir na sequência? Então, o solo estruturado ele é um reflexo, né, direto de acúmulo de matéria orgânica. Então, você vai ter tanto a matéria orgânica que vai estar ajudando a estruturar esse solo, os organismos do solo, fungos, bactérias e toda uma série de organismos, e junto com as raízes que vão estar estruturando esse solo. E a partir do momento que você tem essa estruturação, você tem o acúmulo da matéria orgânica, e dessa forma você vai disponibilizar nutrientes de formas diferenciadas por conta desse ambiente que você está criando no teu solo. E o próprio ambiente de desenvolvimento da planta, né? Num caso de estresse, por exemplo, a planta tem maior facilidade de buscar alternativas para sobreviver, não é isso, Marie? Justamente porque você adicionando matéria orgânica ao solo, você tem uma capacidade maior de retenção de água dentro do solo. Então, o solo estruturado, ele é reflexo de teor de matéria orgânica e, claro que daí, nessa estruturação, é o que o meu pai, né, ele costuma falar muito, que com um sistema plantio direto que está consolidado, que está num processo já em equilíbrio, o solo acaba se tornando uma esponja também. Então, ele vai reter, ele vai acumular água também para o sistema, planta e todos os organismos que vão estar ali. Um solo estruturado é necessariamente um solo fértil? E a gente já entra numa condição também de material de origem do solo. Então, tem uma questão, o fato de você ter uma estruturação não quer dizer que você tenha todos os nutrientes disponíveis para a cultura que está sendo plantada. Porque a gente sempre diz aquilo que a gente retira com as culturas comerciais, a gente precisa repor ao solo. Então, isso pode ser feito na forma das culturas de cobertura, que vão ajudar a adicionar o material orgânico, mas isso não exime o agricultor de fazer uma análise de solo e saber como é que está a qualidade química e saber se os nutrientes que são necessários para as culturas comerciais estão balanceados ou não. Isso quer dizer que ele fazendo a análise do solo, ele vai perceber o que ele precisa repor ali, o que está faltando naquele solo, certo? Exatamente, se é necessário repor ou não, porque ao longo dos anos, conforme
esse sistema plantio direto que a gente diz aqui no Paraná, em torno de 6 a 8 anos para conseguir se estabilizar, às vezes pode acontecer por algumas safras, o agricultor não precisar nem fazer uma adubação, porque o solo dele vai estar equilibrado. Por isso que é importante também o monitoramento da parte química do solo, para ele saber como é que ele vai estar atuando nesse quesito de fertilidade que vai atender as culturas anuais. Mas, de repente, o produtor chega para você e pergunta: ô Marie, eu não posso abrir mão do meu milho como a minha alternativa. Se eu plantar alguma coisa após o milho, uma terceira safra, uma terceira cultura, isso ajuda no sistema, Marie? Qualquer ação que o agricultor fizer, ela vai ser um plus, ela vai ser positiva para o solo dele. Então, se ele não pode abrir mão da soja, a soja é a base, né? É a base, né? Mas se não pode abrir mão do milho, então qualquer coisa que ele adicionar, que ele fizer ou junto, que tem as opções hoje de fazer os sistemas integrados ou os mix, ou após essa cultura, elas vão trazer um benefício, vão trazer resultado para ele no sistema dele. Muito bem. Quando você fala desse sistema integrado, é aquele que adiciona a braquiária junto com o milho, é? Sim, por exemplo, a braquiária, mas a gente tem alguns exemplos do pessoal, isso para quem faz integração lavoura-pecuária, né? No caso, já tem testes com crotalárias, com outras culturas também, que o agricultor pode estar testando e pode estar ajudando na lavoura dele. Sem competição com a lavoura que está crescendo ali? Aparentemente, parece que alguns testes que o pessoal tem feito, não. Então, por isso que é necessário, né, consultar a Emater, os pesquisadores que são da região, para saber o que pode estar sendo testado ou feito, na verdade, né? Então, eu posso fazer juntamente com a segunda cultura, com a segunda safra, ou adicionar um terceiro componente após a colheita da segunda safra, é isso? Exatamente, exatamente. E nesse sentido, eu preciso procurar alguma coisa específica, enfim, a decisão é regional, é de acordo com a necessidade do solo, e o engenheiro agrônomo é que vai ajudar a decidir isso? Na verdade, sim, porque não é uma receita de bolo pronta. A gente não consegue o que, né, de repente eu estou fazendo aqui no Paraná vai dar certo para quem está lá no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, eu não diria nem que é regional, mas é local específico do talhão, da propriedade do próprio agricultor, porque ele pode ter condições que o vizinho dele não tenha. Então, por isso que daí é importante, né, todo um diagnóstico e um acompanhamento das análises químicas para saber o que ele pode estar trabalhando. E aí, claro, quem vai ajudar ele é o agrônomo responsável ou assistência técnica da região. Porque cada planta de cobertura ela tem uma característica e pode agir de uma forma no solo. Exatamente, exatamente. Por exemplo, as leguminosas que têm por objetivo fazer a fixação de nitrogênio que vai estar disponível para as próximas culturas. Para a soja isso é muito importante, né? Bastante importante. Outro exemplo por exemplo, a aveia preta, que mostra que o sistema radicular ele é muito profundo, então ele consegue transportar as moléculas. Quando a gente faz uma adubação, uma calagem, ele ajuda a transportar essas moléculas no perfil do solo e também ele ajuda a combater algumas doenças fúngicas no solo, fazendo ele rotacionado. Quando a gente entende um plantio direto, ou um sistema de plantio direto bem feito, qual é o perfil dele? Qual que é a profundidade dele? Enfim, essa camada ela precisa ser profunda, ou essa faixa de transformação precisa ser profunda? Quando a gente fala bem feito, na verdade a gente tem usado hoje o termo sistema plantio direto com qualidade. Então, quando quando ele é bem feito, ele tem uma qualidade, ele está atendendo os princípios dele. Isso vai ser muito variável com o tipo de solo ou a característica local. Mas, por exemplo, a fazenda, quando meu pai tinha, onde ele iniciou o plantio direto, ele tinha um equilíbrio do pH até mais de 1 metro de profundidade.
sendo que ali na região são latossolos que são profundos acima de 5, 6 metros de profundidade. Então é muito relativo de qual é a condição, o tipo de solo de cada região. Mas quanto mais profundo esse equilíbrio vai acontecendo, mais isso vai afetar o crescimento das raízes. Mas a gente sabe que o principal fator é na camada superficial, de 0 a 5, 10 centímetros, é onde tudo acontece principalmente. Mas ao longo dos anos, isso vai se transportando ao longo do perfil. Muito bem. Agora, qual a avaliação que você, indo a campo, faz hoje da qualidade do plantio direto no Brasil? Olha, das áreas, aí eu vou, é muito pessoal, é da minha parte, porque daí eu vejo isso do ponto de vista biológico e principalmente dos macro-organismos, dos organismos visíveis, e aí em especial das minhocas em si, e sim, das pesquisas que a gente tem feito, a gente tem assim se decepcionado um pouco, porque justamente a gente está vendo que os sistemas, né, que dizem que estão sendo praticados, eles não estão conseguindo manter a biodiversidade do solo. Então é uma coisa é um fator que a gente está começando a ficar preocupado, justamente por conta da qualidade desses sistemas. E quando você fala da biodiversidade do solo, seja ele pequeno, seja ele visível ou invisível a olho nu, né? Exatamente, visível e invisível. Os invisíveis, na verdade, eles sempre estarão ali, mas claro que em grau diferenciado, porque eles conseguem sobreviver melhor às condições e, claro, dependendo da qualidade do sistema, a gente vai ter uma biodiversidade maior ou menor do que a gente não consegue enxergar. Agora, os organismos visíveis, eles são muito mais sensíveis às alterações que a gente faz nesse ambiente. Então, toda a questão, a gente tem, por enquanto, falado, né, de como a gente pode melhorar as condições para estimular toda essa biologia do solo, que é através da rotação de cultura. Mas um outro ponto que o agricultor precisa ficar muito atento, que é o uso dos insumos dos agroquímicos, que isso afeta diretamente também essa biologia que está atuando no solo. Dá um exemplo mais concreto para a gente entender. Um exemplo mais concreto, uma aplicação indiscriminada de fungicida, por exemplo. Não digo indiscriminada, por exemplo, mas o pessoal fala, vamos fazer umas aplicações preventivas. Isso é realmente necessário ou não? Ou às vezes doses que não são as adequadas. Então a gente precisa ter um cuidado também do uso desses agroquímicos e talvez procurar em algumas opções também a gente consegue solucionar a questão com a parte de rotação de cultura, porque a gente tem plantas que têm efeito alelopático no crescimento de outras plantas, e também tem plantas que ajudam a controlar algumas doenças, várias doenças do solo. Então, toda essa diversificação na rotação de cultura, ela afeta toda a qualidade e equilíbrio do sistema, a resiliência dele, a forma que ele consegue responder quando ele tem uma condição adversa. E quanto mais fraco, né, ou assim, menos qualidade ele tem, mais indefeso esse sistema fica. Então, a rotação de cultura, ela ajuda a fortificar esse sistema. Isso vale para o uso de inseticida também, o uso exagerado de inseticida? Quando eu digo agroquímicos, é tudo, herbicida, inseticida, fungicida, que a gente usa muito, uma quantidade de agroquímicos muito grande nas nossas lavouras. Não vou dizer que a gente vai chegar a produzir, a fazer uma produção com zero, a gente sabe que isso é inviável, a gente sempre vai precisar fazer alguma aplicação, no entanto, a gente precisa observar o quanto disso está sendo aplicado ou não, porque o fungicida, por exemplo, que a gente aplica, a gente quer controlar uma ferrugem, certo? Um exemplo, grosseiramente. Só que a gente não sabe quantos outros fungos que esse fungicida está matando no solo. Então, seriam, teoricamente, fungos benéficos ali para a planta? Exatamente. E isso também, quando a gente diz do inseticida, a gente vai aplicar para matar o percevejo, mas você não sabe se está matando outros organismos que você tem ali na tua lavoura que estão ajudando o teu ambiente, né? Provavelmente deva estar afetando também os outros organismos. Então, esse é um ponto que vai afetar todo o equilíbrio desse sistema, porque você está
aniquilando toda uma biologia que pode estar trabalhando para você. Muito bem. E você estuda, né, Maria, a questão da atuação das minhocas também no solo, né? A presença delas é importante para caracterizar um solo de qualidade ou um sistema de qualidade? Sim, a gente tem feito estudos justamente que mostram que as minhocas são um indicador de qualidade, porque a minhoca ela já é conhecida como um indicador universal. Todo mundo sabe que um solo que está saudável, ele tem a presença das minhocas. São dois fatores, elas são importantes porque elas desempenham funções importantes e que podem trazer benefícios para o agricultor. No entanto, para que elas consigam desempenhar essas funções, elas precisam ter condições para sobreviver. E se essas condições não são providas, elas não vão estar ali no ambiente. E essa condição de sobrevivência está implícito aí essa questão da criação desse ambiente favorável para ela também, com a rotação das culturas, é isso? Justamente, que você fornecer o alimento e aí esse alimento, essa diversificação, não só as minhocas, como todo um conjunto de organismos, eles vão conseguir se desenvolver e vão conseguir trabalhar nesse solo em prol do sistema em si, né? Muito bem. Então, o importante é a gente dizer para o produtor rural que ele precisa repensar o que ele considera hoje plantio direto, certo? Essa é a principal mensagem. Sim, sim. Se não tiver pelo menos 5 culturas sendo empregadas, no mínimo 5 culturas sendo empregadas ao longo de 3 anos, ele está fazendo alguma coisa errada. Isso é uma condição para Paraná, certo? Para Paraná. Isso modifica de região para região? Pode se alterar de região para região, sim. Aqui nos estudos que eu ia par tem feito, pelo menos para norte, oeste, acho que também para a parte sul do Paraná, disse que um plantio direto com qualidade tem pelo menos 5 culturas diferentes. Quanto mais o agricultor conseguir adicionar nesse ambiente, melhor. E daí hoje a gente tem a opção dos mix e dos coquetéis, né? Então isso já pode se extrapolar para muito mais do que 5 culturas em 3 anos. Muito bom. Bom, se a gente não consegue ensinar quem está lidando nesse momento com a produção, Marie, quem sabe a gente não consegue ensinar o pessoal que está vindo aí, a criançada que está vindo, né? E uma proposta bem legal o que a Marie está divulgando aí, é o Mistério do Ribeirão Vermelho, um livro que é inspirado na história do pai dela, do Herbert Bartz. Queria que você contasse um pouquinho da história desse livro, que, aliás, está liberado para quem quiser acessar, né, Marie? Exato, ele é um livro de distribuição gratuita. A gente chegou a fazer uma quantidade impressa, mas ela está destinada para os patrocinadores e para uma campanha que a gente vai fazer em escolas no norte do Paraná. No entanto, o download dele, a versão PDF, ela é gratuita no site da Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação. A gente vai dar o link depois direitinho para você que quiser acessar. E o intuito do livro é de começar a ensinar as crianças a entender o sistema de plantio direto. É isso, Marie? Esse é um dos objetivos, né? O outro objetivo dele é um resgate da nossa história, porque o sistema plantio direto ele é um sistema que nasceu aqui no Brasil, entre os nossos agricultores. Então, é mostrar para as nossas crianças o que a gente tem feito de bom na agricultura. E já nessa história, já mostrando o que a gente tem feito de bom, o que é o sistema plantio direto, qual a importância dele, o que ele faz no nosso solo de bom, quando ele é bem feito, né? E a inspiração vem no trabalho que seu pai desenvolveu, certo? Sim, tanto é que o autor é o mesmo jornalista que escreveu a biografia do meu pai, o Brasil Possível, o William Santin. Então até as pessoas me perguntam se a história em si é verídica, porque ele acabou transformando eu e meus irmãos em personagem. A história em si, ela é fictícia, mas eu já tive depoimento do pesquisador do Rolf Depsch, que é um dos nossos parceiros e fez os primeiros trabalhos com rotação de cultura quando era ainda o IPAME, lá no início dos anos 70, no norte do Paraná. E o Rolf mandou uma foto de um vizinho do meu pai que mostrava que tinha erosão também.
Então, ela é e não é fictícia, né? Tem a Marie Barthes no livro lá, então, também. Tem também a gente, né, assim, o desenrolar da história em si, que ela é mais é o fictício, mas como meu pai começou o sistema e qual a importância e alguns itens de como se desenvolveu entre os agricultores, que foi para Mauá da Serra, que foi para a região dos Campos Gerais, é a nossa parte verídica da história. Legal. Tá aí, fica a dica para você que quer compartilhar essa história com o seu filho, enfim, com as pessoas que querem conhecer um pouco melhor a história do Herbert Bartz, também do plantio direto aqui no Brasil. Como a Marie bem colocou, uma técnica brasileira, né, Marie? A gente está exportando, difundindo essa tecnologia para outros países, inclusive, e dá bastante orgulho da gente saber que a gente tem essa história para contar também e, por que não, difundir essa história aí para as novas gerações. Fica o convite para você, a gente vai deixar aqui no site, logo abaixo da nossa conversa aqui com a Marie Bartz, esse link disponibilizado para que você também tenha acesso ao livro O Mistério do Ribeirão Vermelho. Isso, Marie? Isso, e ainda as pessoas vão, a hora que acessarem a página, vão ver que a gente tem essa história em mais 4 idiomas. Então, a gente tem inglês, espanhol, alemão e francês disponível. Então, para quem tem amigo fora do país e quiser divulgar, por favor, porque é um pedacinho da nossa história que a gente está tentando levar não só para os pequenos, mas também para grandes, porque tem bastante... eu tinha tido retorno de adultos que têm lido o livro e que têm dito que entenderam mais sobre sistema plantio direto lendo a história do que muitas palestras que já assistiram. Legal. Pode complementar, desculpe. Não, são pessoas que não são diretamente ligadas ao meio agrícola, né? Muito bom. Né? Marie Bartz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. É sempre bom conversar com você, é sempre bom aprender mais um pouquinho e, obviamente, essa não vai ser a última nossa entrevista. Nós vamos conversar muito mais sobre sistema plantio direto no Brasil. Afinal de contas, rotação é diferente aí de sucessão de culturas e não adianta querer ficar bravo, não adianta querer discutir. Enfim, os resultados mostram que você fazendo uma rotação de culturas, você consegue melhorar a sua produtividade no final das contas, melhorar seus resultados e, mais do que isso, preservar aquele ambiente que você tem na sua propriedade. Obrigado, Marie. Obrigada. Tá, então, Marie Bartz conversando com a gente, trazendo as informações do plantio direto e, mais do que isso, relatando aí essa história toda contada aí pelo pai dela, o Herbert Bartz, também através do livro O Mistério do Ribeirão Vermelho, que a gente vai deixar disponível para você. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.